Olá, muito bom dia para você que está ligado aqui na telinha da TV Asa Branca. Estamos juntos a partir de agora com o AB1 dessa terça-feira, dia 5 de agosto de 2025. A partir de agora tem muita prestação de serviço, muita informação para você que está sintonizado aqui na Asa Branca ou para você que nos acompanha pelo G1 Caruaru e região ou ainda pelo Globoplay. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Simbora dar uma olhada na previsão do tempo aqui em Caruaru nesse instante. Imagens ao vivo da nossa câmera instalada lá no alto do Monte Bom Jesus. Olha só a paisagem em Caruaru nesse momento, muitas nuvens, céu carregado. Desde ontem está aquela chuvinha constante durante todo o dia. A previsão do tempo para hoje, ao longo do dia, deve ser de sol entre nuvens. Nesse momento a gente está vendo apenas as nuvens, né? O sol está escondido ali. Muitas pancadas de chuva à tarde e à noite também. Agora a temperatura está marcando 23 graus e a mínima deve ficar na casa dos 20 graus. Além da chuva, friozinho gostoso aqui em Caruaru. Olha, aqui no AB1 a gente vai trazendo informações atualizadas sobre aquele caso da criança que foi agredida por um homem aqui em Caruaru. São imagens revoltantes que registraram o momento em que o menino é repreendido de forma dura pelo homem. A criança fica acuada entre o carro e o homem, que segue repreendendo o menino. Esse caso aconteceu no final de semana, foi ali no bairro Chique, repercutiu muito nas redes sociais. A gente também mostrou aqui no AB1 de ontem. E a criança, quando vai atravessar a rua, você viu aí na imagem, é empurrada pelo homem. Nessa edição, a gente vai trazer notícias sobre as investigações desse caso. Todos os detalhes daqui a pouquinho no seu AB1. A gente também vai falar na edição de hoje sobre uma operação da Polícia Civil em 10 cidades pernambucanas e também no estado do Pará. Quase 50 mandados estão sendo cumpridos para desarticular uma organização criminosa contra roubo, receptação, lavagem de dinheiro, adulteração de veículos e tráfico de drogas. Daqui a pouquinho, todos os detalhes para vocês aqui no AB1. Ao vivo com a gente tem Fábio Gomes, Joel Almeida e Franklin Portugal. Fábio chega com as principais notícias do nosso portal e entre os assuntos do G1 tem ações do INSS no combate às fraudes. Bom dia para você, Fábio. Oi, Eliakim, muito bom dia para você, bom dia para todo mundo que acompanha a gente aqui nesse AB1 de terça-feira. E é isso mesmo, aqui no G1 a gente vem acompanhando, esse assunto envolvendo o INSS e as fraudes que repercutiram bastante após a investigação da Polícia Federal e da CGU. E a gente traz uma novidade hoje, é porque o INSS anunciou o cancelamento da autorização para que 8 instituições financeiras realizem novas operações de crédito consignado, utilizando a folha de pagamento de benefícios de aposentados e pensionistas. Daqui a pouquinho eu volto trazendo mais informações sobre como esse cancelamento se deu e quais são essas 8 instituições que tiveram esse cancelamento. Eliakim. Tá combinado, Fábio. Joel vai trazer orientações sobre as regras que são adotadas nos condomínios e que precisam ser respeitadas, até porque existe uma lei federal que aponta os direitos e deveres dos inquilinos. Não é isso, Joel? Bom dia para você. Isso mesmo, Eliakim, bom dia para você, um ótimo dia também para você que segue com a gente aqui no AB1. A gente percebe que os condomínios têm crescido aqui na região, diferentemente de décadas passadas, né? Hoje tem condomínios de prédios, condomínios horizontais com casas, conjuntos habitacionais. Quem mora nesses locais opta também por morar por causa da privacidade, da área de lazer, das comodidades, mas nem tudo são flores, né? É preciso falar que junto dessa convivência mais perto, surgem muitos problemas. A gente vai falar sobre esses problemas, como resolver esses problemas de forma amigável e também dos deveres, das obrigações e dos direitos desses condôminos. Esse é um dos assuntos do AB1 de hoje que eu trago. Daqui a pouco eu volto com outras informações sobre esse assunto, mas eu vou trazer outros assuntos também aqui no AB1. Eliakim, pode me chamar a qualquer momento. Ok, Joel, combinado. Franklin vai trazer informações sobre a 4ª parcela do Fundef para os professores da Rede Estadual de Pernambuco. A gente vai saber quem é que tem direito a esse pagamento. Bom dia para você, Franklin. Muito bom dia para você, Eliakim. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no AB1. O anúncio por parte da governadora de Pernambuco, Raquel Lira, foi uma boa notícia aí para servidores do Estado, sobretudo os professores, então, da rede estadual, que estão esperando que esses recursos sejam disponibilizados nas contas deles o mais breve possível por parte aí
do governo de Pernambuco. A gente vai explicar daqui a pouco que esses recursos do Fundef são originados dos precatórios. Mas o que são esses precatórios? Já que eles estão aí desta relação entre os governos municipais e também o governo federal. Um cálculo aí com uma inconsistência, então esses repasses ficaram precisando de compensação por parte do governo federal para os municípios. Daqui a pouco a gente vai explicar aqui com o advogado o que são esses precatórios e de que maneira esses recursos vão chegar na conta desses professores. Daqui a pouco eu volto ali, Aquim. Tá certo. Franklin, Joel, Fábio, até daqui a pouco. E hoje é dia de cobrança aqui no AB1. A gente segue acompanhando e cobrando a conclusão das obras de duplicação de um trecho da BR-104. Por exemplo, de Toritama até Pão de Açúcar, são 13 quilômetros de extensão e a gente vai ver como é que está a situação no Minha Comunidade. Rapaz, demorado aqui. Não tem condições não. A situação é essa que vocês estão vendo aí. Não dá não, só atrasa. Se você vem fazendo o socorro de alguém doente aqui, é arriscado morrer no caminho. É arriscado morrer, porque você não vê pressa na situação. Você quer agilidade, não tem. Priscila Martins também está ao vivo com a gente aqui no AB1 e vai trazer todas as informações sobre essa demanda de hoje do Minha Comunidade. Faz tempo que a gente aguarda essa conclusão dessas obras da 104, não é, Priscila? Bom dia para você. Oi, Eliakim, bom dia para você também, para todo mundo que está aí acompanhando o AB1. Pois é, a gente vem acompanhando, né, essa obra tão importante, a gente destaca a importância dessa duplicação, que vai favorecer muito os polos de confecção aqui do agreste do estado de Pernambuco. A gente sabe também que é um trecho enorme essa duplicação e que precisa inclusive de intervenções, porque tem áreas residenciais em alguns trechos, como por exemplo o da Vila Canaã, né, daquela comunidade ali. Então precisa de muito cuidado para fazer essa obra, mas também precisa de celeridade. Eu entrevistei um cidadão que me disse uma coisa que me marcou, né? Ele disse o seguinte, que o tá fazendo pode durar anos, né? 5, 10 anos tá fazendo uma obra, quando na realidade a gente precisa de prazo inicial e de prazo final, que a obra precisa ser entregue à população para que a população usufrua do seu direito, que é conseguir fluidez no trânsito e andar numa rodovia favorecida e beneficiada, né, pelas obras do governo do estado. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais e você vai ver informações, inclusive respostas hoje aqui no AB1. Tá combinado, Priscila, até daqui a pouco. A gente vai para um rápido intervalo e ainda nessa edição você vai ver que deputados estaduais decidiram abrir uma CPI para investigar supostas irregularidades em contratos do governo do estado. A gente vai trazer todos os detalhes daqui a pouquinho no seu AB1. 11 horas e 58 minutos. Fica com a gente que o AB1 volta já. A AB1 está de volta agora 11 horas e 59 minutos. Bora dar um giro para ver o movimento no trânsito aqui em Caruaru nesse momento, horário de almoço. Muita gente aí saindo do trabalho, indo para casa, pegando os filhos nas escolas. Olha a movimentação agora ao vivo aí na rua Vigário Freire, nesse cruzamento aí com a rua Capitão João Velho. A gente mostrou no início do AB1, né, previsão de chuva ao longo do dia aqui em Caruaru. Tá chovendo nesse momento, pista molhada. O motorista deve tomar bastante cuidado aí para evitar acidentes. E a movimentação está intensa no trânsito em Caruaru nesse momento. Daqui a pouquinho a gente volta a mostrar o trânsito na cidade em outro trecho aqui do município. Uma operação da Polícia Civil foi realizada hoje de manhã em 10 cidades pernambucanas e também no estado do Pará. Os envolvidos na operação e os objetos apreendidos foram levados para a sede do DEPATRE, na zona oeste do Recife. São 16 mandados de prisão e 33 de busca e apreensão domiciliar. As investigações começaram em 2023 para desarticular uma organização criminosa contra roubo, receptação, lavagem de dinheiro, adulteração de veículos e tráfico de drogas.
Os mandados foram cumpridos no Recife, em Paulista, Camaragibe, Abreu e Lima, Limoeiro, Bom Jardim, Surubim, Buenos Aires, Araçoiaba e Condado, além de 2 cidades no estado do Pará. 12:01, bora para a redação do G1 Caruaru e região agora conversar com o repórter Fábio Gomes. Fábio está chegando ao vivo com a gente no AB1. Tem atualização sobre o caso de agressão a uma criança aqui em Caruaru. Fábio, boa tarde para você. É isso mesmo, Eliakim. Muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente nessa terça-feira aqui no AB1. Aqui no G1 nós acompanhamos esse caso desde o começo. Ontem nós falamos sobre ele, a respeito desse vídeo que circulou bastante nas redes sociais e tomou grandes repercussões, que é justamente o momento em que um homem ele agride uma criança no meio da rua, né, no bairro Xique-Xique. Nós continuamos nosso contato com a Polícia Civil e, de acordo com os investigadores, esse homem ele é o pai da criança. Nós também conversamos com o Conselho Tutelar, que disse que acompanha o caso. Essas imagens elas são muito revoltantes, geraram uma revolta popular aqui em Caruaru. A gente consegue ver o momento, né, em que esse homem vai repreender essa criança e acaba empurrando ela contra a porta, né, lateral desse veículo. Logo em seguida ele dá um tapa no menino e quando ele vai atravessar a rua, acaba empurrando essa criança que cai no chão, né, nesse chão de calçamento. Nós entramos em contato também com a Prefeitura de Caruaru e, de acordo com a Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome aqui de Caruaru, ela também se posicionou e informou que esse episódio fere os princípios fundamentais assegurados pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Segundo a lei, a depender do nível de agressão, ela pode ser configurada nos crimes de tortura e maus tratos. Ambos prevêem detenção e multa e têm pena aumentada quando a vítima é uma criança ou um adolescente. Por meio de nota, a Polícia Civil informou que continua investigando esse caso. Eliakim. Não dá para ver essas imagens, esse vídeo aí que está circulando desde o final de semana, né? Não dá para a gente ver essas imagens e ficar indiferente, né, Fábio? Quem tem filho sabe que menino estressa um pouquinho, apronta, desobedece, mas nada disso é justificável para agir conforme esse homem agir. A gente vai continuar acompanhando e torcendo para que a polícia investigue o caso, localize esse homem e ele seja punido da maneira como tem que ser para que sirva de exemplo. Outro assunto do G1 que você traz para a gente, o INSS está cancelando permissão para instituições financeiras sobre consignado. Explica para a gente essa história. É isso mesmo, Eliakim. A gente também acompanha esse caso do INSS, né, desde o começo do ano, quando foi revelada aquela fraude, e a gente tem essa novidade porque o INSS ele cancelou a autorização de 8 instituições financeiras para que elas realizem novas operações de crédito consignado utilizando a folha de pagamento de beneficiários, de benefício de aposentados e pensionistas do INSS. Essa é a primeira vez que o Instituto Nacional ele cancela esses acordos de cooperação técnica desse tipo e, de acordo com a apuração da Globo News, os acordos com essas instituições foram cancelados porque elas não têm um mecanismo obrigatório que é o não perturbe, que permite, né, eliminar ligações de oferta de crédito. Na lista de instituições que obtiveram esse convênio cancelado, aparecem a CDC, Sociedade de Crédito Direto, a HBI, Sociedade de Crédito Direto, o Banco Seguro, o Via Certa Financeira SA, aparece também o Valor Sociedade de Crédito, a Casa do Crédito, o Banco do Nordeste do Brasil e o Banco Industrial do Brasil. Para conferir outros detalhes, é só acessar a nossa matéria que está disponível aqui no G1 Caruaru e região. O pessoal que está acompanhando a gente de casa também pode apontar a câmera do celular para o QR Code que aparece na tela e conferir todos os detalhes e como andam também os trâmites, né, de ressarcimento para os beneficiários e pensionistas que foram vítimas dessa fraude no INSS. Ele é aqui. Essa fraude do INSS que atingiu milhões de pessoas em todo o país e ainda está dando o que falar. Fábio, daqui a pouquinho você volta trazendo outros assuntos do G1? Volto sim, ele é aqui. Até já. Até já. Agora, 12:04, bora com o quadro Minha Comunidade. De hoje, a cobrança dessa terça-feira é a respeito da duplicação da BR-104. A gente vem acompanhando essa situação há muito tempo. Priscila Martins está chegando ao vivo com a gente aqui no AB1 e conta pra gente, Priscila, algum avanço nas obras em relação à última vez que a gente mostrou esse problema. Estou vendo que a chuva apertou aí, hein, Priscila? Cuidado, boa tarde. Oi, Eliakim, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Pois é, a gente encontrou uma cobertura aqui, né, para conseguir conversar com vocês sem se molhar. Tem muita chuva por aqui e a gente está acompanhando, sim, como o Eliakim já disse, essa obra, gente, que está orçada em 95 milhões de reais. Quer dizer, uma obra muito importante, né, uma obra de duplicação da rodovia.
Essa duplicação que vai até mesmo a região de Alagoas, né? E a gente está cobrando, né, esse trecho que vai ali de Vila Canaã, né, próximo já a Toritama, até Pão de Açúcar, lá já em Santa Cruz do Capibaribe. A gente sabe que é muito importante essa obra, que ela foi iniciada. Todas as vezes que a nossa equipe de reportagem está trabalhando em loco, fiscalizando junto com o povo esta obra, nós percebemos que tem gente trabalhando por lá. Percebemos também que tem intercorrências, né? Porque, por exemplo, tem algumas localidades que têm residências por perto, vendedores ambulantes, que tudo isso deve ser resolvido para que a obra avance. Outra intercorrência é a chuva. Quando está chovendo é difícil fazer obra. Então, tudo isso tem acontecido e que podem ser justificativas para o atraso da obra. Mas a nossa cobrança pede um prazo. Até quando essa obra vai ser feita? A gente precisa saber quando ela vai ser entregue. A população tem o dever, o direito, na realidade, de saber até quando ela vai ser feita, mobilizada e entregue à população. E isso a gente não sabia até então. Você vai ver aí agora na reportagem, desde quando a gente começou, o que a gente tem de novidade e daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais sobre prazo. Então, confere aí na reportagem. A obra de duplicação no trecho da BR-104 continua em andamento. Motoristas já conseguem perceber os primeiros benefícios. Por enquanto está melhorando, graças a Deus, está facilitando para a gente, que sempre transporta aí, traz mercadoria, traz as coisas. Graças a Deus está melhorando e espero que continue cada vez mais melhorando, né? E a obra avance e termine? Justamente, para avançar, terminar e concluir, né? Já mostramos na reportagem anterior que a duplicação é importante para desafogar o trecho que dá acesso aos polos de confecção do agreste do estado. As mudanças já são notáveis. A ampliação necessária para desafogar este trecho tão importante que dá acesso aos polos de confecção do agreste do estado se mostra mais que importantes. São emergenciais e necessárias. A primeira licitação foi em 2013. A obra começou, mas foi paralisada. 6 trechos sofreram um grande atraso devido a uma determinação judicial que paralisou a obra nestes pontos. O motivo foram as irregularidades no processo de licenciamento ambiental. Foi orçada em mais de 95 milhões de reais e tem participação do governo federal e do governo de Alagoas. Em maio de 2023, 10 anos depois, ela foi retomada pela gestão atual. Embora mostramos pessoas trabalhando, não sabemos quando essa obra será entregue. E a falta de prazo é questionável. Neste trecho de Canaã, a gente encontra máquina parada, o que reforça a lembrança de que essa duplicação precisa ser concluída. Quando será? É isso que o Minha Comunidade quer saber. Enquanto a população espera o fim da obra, em meio a tanta poeira, dá para sentir mesmo com as vistas ainda embaçadas que o progresso está por vir. Quando, hein? Rapaz, demorado aqui não tem condições não. A situação é essa que vocês estão vendo aí. Não dá não. Só atraso. Atraso pra tudo, né? Tipo, se você vem fazendo socorro de alguém doente aqui, é arriscado morrer no caminho. É arriscado morrer, porque você não vê pressa na situação. Você quer agilidade, não tem. Quer dizer, Edvaldo, tem que dar celeridade, né? Tem que dar. Quando dinheiro tem, se disser que não tem, é mentira. Porque dinheiro tem. Agora o problema é pra onde esse dinheiro vai, né? De onde vem a gente sabe. O problema é que vem da gente, vem do nosso imposto. Agora pra onde vai, onde é que tá o problema? Porque o problema da obra é o seguinte, não é eu concluir, é eu estou fazendo. Porque eu estou fazendo aqui, ó, faz tempo. Agora o problema é cadê a conclusão da obra, que não tem. É o eu estou fazendo. Concluir é que é o problema. Gente, como vocês viram aí, né? Concluir é que é o problema. E o problema é que muitas vezes perpassa por administração, por recurso, por intercorrência. A gente só precisa entender e estar ciente do que está acontecendo, né? Já sabemos da importância, mas também queremos saber quando esse trecho tão importante será duplicado de fato para que as pessoas não passem por esses problemas. Porque uma coisa é saber que a obra está acontecendo e saber que ela vai beneficiar a população, de longe. Agora, passar por esse trecho todos os dias e todos os dias enfrentar esse problema
com a obra, com o trânsito paralisado, para quem precisa assumir compromissos, para quem precisa trabalhar e passar por ali todos os dias, aí é complicado. Aí essa questão de emergencial, aí essa questão de celeridade acaba sendo uma prioridade para quem está passando pela situação, porque precisa de fato ter dias saudáveis, né, para que a gente possa, sem estresse nenhum, passar por aquela localidade. E quando a gente está lá observando, a gente vê que de fato é muito estresse, porque de fato tem essa obra acontecendo. Então aqui, ó, quando está duplicado, você consegue ver, a gente está numa área duplicada, né? Então aqui você vê, ó, a fluidez, né? Você vê que mesmo com chuva, que é importante que o condutor do veículo, o motorista, diminua a velocidade quando o tempo está assim, né? Mas mesmo com chuva a gente vê a fluidez, vê uma questão mais segura, né? Independente de outros fatores que possam estar acontecendo e que podem ser melhorados, mas a fluidez do trânsito é muito perceptível e é isso que a gente quer ver também naqueles trechos lá, né? Inclusive que dão acesso aos polos de confecção mais importantes, né, do Agreste do estado de Pernambuco. Então tá aí, a gente conversou, gente, com o diretor-presidente do DER e ele disse sobre prazo, falou inclusive da entrega de um trecho para o próximo mês e a obra completa, ele também deu um prazo, você vai ver agora a entrevista que nós fizemos com Rivaldo Melo, que é o diretor-presidente do DER, do governo do estado de Pernambuco. E a gente está finalmente agora na fase de conclusão dessa obra. Esses 13,2 quilômetros, né, que saem ali, sai perto ali de Vila, passa por Vila Canaã, né, perto da P145, né, passando por Toritama e chegando até um pouco depois do entroncamento lá com o Pão de Açúcar, né. A gente já tinha entregue no ano passado os 8 quilômetros de duplicação, daquele trecho logo após Toritama, e agora a gente já está com expectativa de, nesse mês de agosto, fazer uma entrega interessante, que é a interseção da conexão com a PS-160, em Santa Cruz do Capibaribe, né? Essa obra a gente não concluiu ainda por conta das chuvas. Realmente, esse ano a gente teve um volume de chuvas acima do normal, e todo mundo que estava passando por lá percebia, né? Muita chuva no trecho de Vila Canaã, a gente teve muito problema com a terraplenagem, que você não consegue executar a estrada com chuvas, né? Termina que o pavimento fica comprometido, então, mesmo assim, a gente está conseguindo fazer essa entrega agora em agosto, daquele trecho final, que é uma interseção muito grande, a interseção tem um viaduto, está sendo feita a parte de iluminação também, em parceria com a SEDU, então a gente vai terminar ainda nesse mês de agosto, a gente está com a data prevista para entregar essa obra lá do final, né? Quanto ao trecho de Vila Canaã, né, aquele trecho era o mais complexo porque tem uma densidade urbana muito grande ali, foi necessário fazer algumas desapropriações, né, a gente tinha várias pessoas habitando onde a gente está colocando uma marginal, uma pista local, lateral direita, né, sentido Caruaru. Então, foi necessário fazer essa desapropriação, então sendo feito alguns cortes em rocha, mas a gente está trabalhando forte e ainda nesse semestre a gente consegue concluir integralmente essa obra desse segmento da BR-104. Olha aí que importante para você que está acompanhando aí o AB1, a cobrança do Minha Comunidade, duas respostas importantes. Este mês ainda, uma entrega importante, que é aquele trecho ali do Pão de Açúcar, como ele disse, né? A previsão é que este mês seja entregue aquele trecho e até o final do ano, né? Ele disse que até antes disso, até antes do final do ano, a entrega completa da obra e graças a Deus por isso, né? Se isso acontecer de fato. A gente marcou aqui no calendário uma data de retorno, que é o dia 11 de novembro, está muito vento aqui, chovendo, mas eu vou tentar mostrar aqui um pouquinho ó, da data, ó, no dia 11 de novembro, que é uma terça-feira, o dia do quadro Minha Comunidade, nós vamos voltar aquele trecho, ver, né, de fato essa parte que já foi entregue, claro, acompanhar isso, né, que ele disse que é em agosto, e ver se essa conclusão total da obra, né, já vai estar entregue então à população. A gente sabe da importância e está ansioso para que isso aconteça o quanto antes, para que haja mais segurança, fluidez, né, que as pessoas deixem de passar pelos problemas que atualmente precisam passar devido à obra. 95 milhões de reais investidos e que precisam ser justificados com a qualidade de vida das pessoas. Ele é quem eu volto contigo no estúdio, dia 11 de novembro. Dinheiro meu, dinheiro seu, dinheiro de toda a população pernambucana, né, Priscila, que está aí sendo investido nessa obra. De 11 de novembro a gente está de volta. Obrigado, Priscila, pela participação aqui no AB1. Essa duplicação da BR-104 já virou uma saga, né? A gente vem acompanhando aqui. Impressionante o quanto essas obras foram interrompidas ao longo dos anos. Esses trabalhos foram retomados, a gente está acompanhando tudo, porque quando a gente fala nas rodovias, claro, a gente está falando sobre o escoamento da produção regional e a rota de chegada de outros produtos também aqui para a nossa região.
Mas além dessas questões econômicas, tem um principal também, que é a vida das pessoas, a vida dos condutores de veículos e dos passageiros que cruzam essas estradas todos os dias. Por isso, bora reforçar nosso compromisso aqui no Minha Comunidade em relação a esse trecho da BR-104. Dia 11 de novembro, a gente vai estar lá novamente para ver como está esse trecho da BR-104 aqui em Pernambuco. Hoje tem problema resolvido no Momento WhatsApp. No dia 30 de julho, a gente exibiu aqui um vídeo enviado pela Eliette Rodrigues, que reclamava da falta de água na rua em que ela mora. O problema já durava semanas. Após a exibição do vídeo aqui no AB1, o problema finalmente foi resolvido. É o que a gente confere agora no novo vídeo enviado pela Eliette. Bora ver. Boa tarde, eu queria agradecer a vocês que aí hoje eles vieram solucionar o problema e fazer o conserto aqui para chegar água para a gente. Eu queria agradecer a vocês a ajuda aí que vocês deram. Por mim e todos os moradores aqui da Travessa Paulino Câmara do bairro Petrópolis. A gente que agradece pela confiança, Eliette. Sem água não estava dando certo, né? Agora o abastecimento felizmente voltou e todo mundo vai poder seguir com as atividades domésticas normalmente. E lembrando, né, você pode participar no nosso quadro Momento WhatsApp. É só mandar sua reclamação para o nosso número, está aqui na tela, 99198-8212. Bora para mais um intervalo. No próximo bloco você vai ver que deputados estaduais aprovaram uma CPI para investigar supostas irregularidades em contratos de publicidade do governo do estado. E ainda no AB Esporte de hoje tem os gols do GE, as pinturas que a gente mostra toda semana dentro do AB Esporte. É daqui a pouquinho, 12h, 17 minutos, voltando já com a AB1. Meio-dia, 19 minutos, a AB1 está de volta. A governadora de Pernambuco, Raquel Lira, anunciou o depósito da 4ª parcela do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, o Fundef, para os professores da rede estadual. Bora saber quem tem direito a esse pagamento e como fazer para receber com o repórter Franklin Portugal, que está chegando ao vivo agora no AB1. Boa tarde para você, Franklin. Muito boa tarde para você, Eliakim, e uma boa tarde a todos que nos acompanham aqui no AB1. Esse anúncio por parte da governadora Raquel Lira, né, desses recursos do Fundef, aí serviu aí de comemoração para esses professores em toda a rede estadual, aqueles que terão direito a receber esses recursos. E como é que faz para receber, né? Então, estou aqui ao lado de Breno Pérez, que é advogado do Sintep, que é o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de Pernambuco. Vai tirar essas dúvidas aqui com a gente. Desde já agradeço a presença aqui de Breno com a gente. Breno, muito boa tarde. E como é que faz para esses professores receberem esses recursos? Boa tarde, Franklin. Boa tarde a todos. É isso, mais uma grande notícia, mais uma parcela do precatório do Fundef liberado. Lembrar quem tem direito é importante, né? Esses recursos, esses precatórios são oriundos de umas diferenças de repasse entre 1997 e 2006, então tem direito todos aqueles profissionais do magistério que atuaram na rede estadual de ensino entre 1997 e 2006. Esses profissionais já receberam 3 parcelas, após uma luta histórica de entidades sindicais como o Sintep, 3 parcelas em 2022, 2023 e 2024, e agora, a partir de uma diferença que foi reconhecida nos cálculos pelo Supremo Tribunal Federal, a partir de um acordo que houve entre o Estado de Pernambuco e a União, um acordo que foi autorizado e aprovado pela categoria numa assembleia do ano passado, mais um precatório foi escrito e mais 3 parcelas serão pagas, a primeira agora, provavelmente, entre agosto e setembro. É este valor que já está liberado no Supremo Tribunal Federal e nos próximos dias deve ser transferido para a conta do Estado de Pernambuco. O Estado de Pernambuco deu esse prazo de 30 dias após receber esses recursos do STF? Isso, a governadora, na noite da sexta-feira, anunciou que em até 30 dias, a partir do momento que o dinheiro entra na conta do Estado, esses valores já serão pagos a todos os beneficiários e beneficiárias. O Sintep, inclusive, ontem teve uma reunião na Secretaria de Educação para definir este cronograma, para pressionar e solicitar a maior celeridade possível, e nós já oficiamos, inclusive, o Supremo Tribunal Federal pedindo uma agenda e o repasse
imediato, o mais rápido possível, desse valor que já está depositado na conta do Supremo Tribunal Federal, numa conta da Caixa Econômica, para a conta do Fundef do Estado de Pernambuco. A partir daí, entrando esse valor, em 30 dias, em até 30 dias, a ideia é que os valores sejam pagos a grande parte dos beneficiários, os profissionais do magistério que atuaram entre 97 e 2006. Herdeiros têm direito ou especificamente só aquele servidor mesmo? Excelente pergunta, Franklin. Os herdeiros também têm direito, porque não é justo que aquelas profissionais do magistério, professoras e professores que não mais estão entre nós e têm direito, não possam ter os seus herdeiros como beneficiários. Então, a Lei Federal 14.325 de 2022, assim como a própria Emenda Constitucional 114, garantem este direito aos herdeiros. Os herdeiros precisam, Franklin, de um alvará judicial, buscar um advogado, caso não tenham feito ainda, para requerer um alvará judicial e, a partir disso, se habilitar junto à Secretaria de Educação, o passo a passo tem lá, no site inclusive, para receber os valores, não só das parcelas que já foram pagas, eventualmente tem herdeiro que nem sabe disso ou não recebeu, como das próximas parcelas que serão liberadas. 2025 tem uma, 2026 mais uma e 2027 mais uma, serão mais 3 parcelas desse novo precatório. Muito obrigado pela participação esclarecedora aqui de Breno Pérez, advogado do Sintep. Volto com você aí, Eliakim. Ok, Franklin, obrigado pelas informações importantes aqui no AB1. Olha, quem mora em condomínio precisa respeitar uma série de regras que normalmente são adotadas para o bem comum. E por isso é importante entender um pouco da lei federal que fala dos direitos e deveres dos inquilinos. Sobre esse assunto, vamos conversar ao vivo com o repórter Joel Almeida, mais uma vez aqui no AB1. Boa tarde para você, Joel. Oi, Eliakim, boa tarde para você. Uma ótima tarde também para você que segue com a gente juntinho aqui no AB1. A gente sabe que muita gente aqui já no agreste de Pernambuco mora em condomínios. É uma realidade muito visível. Como, por exemplo, eu estou aqui no centro da cidade e dá para ver que a cena urbanística mudou bastante durante as últimas décadas. Bem diferente de anos anteriores, onde não era possível ver esses prédios gigantescos, com muitos andares, né? A gente sabe que essa realidade vem mudando, inclusive em alguns municípios vizinhos aqui a Caruaru, né? E a gente sabe que muita gente pretende morar em condomínios, sejam eles horizontais, como você está vendo aí nas imagens, ou sejam condomínios verticais com casas. E justamente as pessoas pretendem morar nesses lugares buscando mais comodidade, mais conforto, segurança 24 horas. Tem condomínio que tem, por exemplo, academia, que tem salão de festa, salão de jogos, uma área melhor para os filhos, uma área mais segura para os filhos brincarem, crescerem, diferente às vezes de alguns bairros. Mas nem tudo são flores. É preciso falar que dentro desses prédios, dentro desses condomínios, é preciso se ater às regras. A gente preparou uma reportagem sobre esse assunto que você acompanha agora. Fulaninho está fazendo barulho a esta hora. Estacionaram na minha vaga. Minha vizinha tem um cachorro de grande porte que não para de latir. Ninguém aguenta mais. Reclamações que provavelmente você já ouviu por aí de quem mora em apartamento de condomínios. Viver em coletividade parece ser um desafio enorme. Este condomínio no bairro Universitário tem centenas de apartamentos. Conversamos com o subsíndico, que revelou 2 das reclamações campeãs dos condôminos. A regra para a garagem é que o condômino deve utilizar apenas a garagem dele. Não pode estar utilizando com relação a outras garagens de outros condôminos sem autorização. Com relação ao barulho, além da norma específica, vai ter a norma específica de cada condomínio, né? Mas a gente tem que lembrar que a lei do sossego, ela garante o sossego durante o dia todo, dia e noite. Então não é limitado apenas às 10 horas. Então um condômino tem que entender que nas suas dinâmicas do dia a dia, estou arrumando minha casa, então vou botar um som exacerbado que incomode aos outros. Não pode, né? Não pode, não só pela regra do condomínio, mas também pela própria lei do sossego. E se o inquilino que estiver descumprindo o regulamento não seguir as determinações, poderá sofrer penalidades que vão desde ao pagamento de multa até as demandas judiciais. Em situações como essa, normalmente se notifica
um condômino. Se o condômino ele reincide, a gente tenta conversar novamente com ele para corrigir de maneira mais amistosa. Se não for possível, vai ter que ser aplicado multa, infelizmente. Se na primeira multa ele ainda reincidir novamente, aí há uma aplicação de outra multa de porte maior. E se continuar, infelizmente, teria que ser buscado os meios judiciais para buscar uma tutela e resolver esse problema, né? Não com tanta frequência, mas também é possível que as áreas compartilhadas gerem problemas de convivência, como o salão de festa e a área de piscina, que podem ser utilizados por todos os moradores. No caso dos condomínios, e no nosso caso também, há uma limitação de pessoas que podem trazer para o espaço em dias específicos. Há dias específicos que só podem os condôminos e não seus familiares que não moradores. Já para ter um controle maior em relação ao espaço. Lógico, o espaço tem o bombeiro civil que vai cuidar da segurança de todos. Contudo, a segurança de todos parte de cada um, né? Para festas específicas, aí tem um salão de festas. Aí o salão de festas ele pode ser alugado para essas festas específicas. Lembrando sempre que tem que ter o respeito do convívio comum. Então, o que acontece? As regras sociais são aplicadas dentro do condomínio também. Existe uma lei federal de número 8.245 que fala dos direitos e dos deveres dos inquilinos. Ao adquirir um imóvel ou mesmo morar de aluguel em um desses espaços, é importante ter o conhecimento sobre essa lei para cumprir e tentar aprender cada dia mais a viver em coletividade. As principais proibições da lei são: locação de imóveis de propriedade da União, estados e municípios. É proibido alugar para terceiros. É proibido locação de vagas de garagem ou espaços para estacionamento de veículos. Sobre a área para eventos, é proibida a locação de espaços destinados à publicidade. Locação em apart-hotéis, é proibida a locação que não preste serviços regulares. Essas regras visam garantir a proteção dos direitos dos locatários e a regularização das locações no país. Tassiana é síndica profissional. Ela cuida de mais de 5 condomínios de fins de moradia e também de comercialização. O problema que mais chama atenção também é o que fere a lei da perturbação do sossego. Hoje chama mais atenção a questão com barulhos, né, de um condômino para o outro. Em relação às residenciais, que eu também trabalho com residenciais e com empresariais. Mas nos residenciais a gente costuma ter mais essa eficácia desse barulho, onde um condômino ali arrasta os móveis, aí o de cima se sente muito assim, como diz, à vontade em estar fazendo sua limpeza, organizando sua casa. Mas o que está embaixo, às vezes chega do seu trabalho, está ali cansado, quer descansar e está lá o condômino arrastando. Ele entra em contato comigo: Tassiana, o que é que eu faço nesse sentido? Me ajuda. Aí entro em contato com o condômino acima e aí peço para que esse condômino tenha assim, esse respeito. E acontece que sim, eles conseguem ter essa empatia um com o outro e encerra afastando aqueles móveis, dando ao vizinho esse silêncio que ele precisa ao descansar. Embora os problemas existam, para ela há um jeito de minimizar essas questões. Quando você inicia a compra ou você vai morar em um condomínio, mesmo sendo alugado, gente, nós temos que ter a empatia de saber conviver com todos esses seus vizinhos. Sentir que você está dividindo aquele espaço com outros. É uma comunidade. Vamos ter, sim, essa cumplicidade de trazer ao seu vizinho aquela tranquilidade de morar e dividir espaço com ele. Nós não podemos acharmos que estamos numa casa. Eu até costumo falar assim: você não mora numa casa, você mora em um apartamento, você mora aí numa área comum que você vai dividir aquele espaço, mas ajude o seu vizinho a ter também essa cumplicidade de estar numa boa convivência. É preciso realmente saber viver em comunidade para ter essa boa convivência, como relatou os moradores, os especialistas que apareceram nessa reportagem. Hoje, por exemplo, eu visitei um condomínio pela manhã fazendo uma reportagem que tinha 2 torres, mais de 160 apartamentos. Se a gente fizer uma conta rápida, são mais de 800 moradores, se cada apartamento morar 5 pessoas. É muita gente, é muito problema, é muita reclamação, né? Sobre esse assunto, a gente vai continuar conversando aqui e dessa vez a gente convidou o Josiel Barros, que é advogado condominial, que está conosco. Josiel, boa tarde para você. Muita gente, muito problema também, né? Quais são as maiores queixas nesses condomínios? Boa tarde. Boa tarde a todos.
as maiores queixas estão relacionadas nas áreas comuns. E a gente pode citar a questão de uso do salão de festas, piscinas e estacionamento. A gente percebe também que quando a gente fala de condomínio, que não é só condomínio vertical, tem também os condomínios horizontais, muita gente reclama de som alto, reclama também de obra, né? O que é que pode ser feito, o que é que não pode ser feito? Quais são os deveres e os direitos dessas pessoas? Existe um NBR que trata sobre esse assunto de ruídos em condomínios, que das 7 às 20 horas é permitido até 55 decibéis. Das 20 às 7 da manhã, 50 decibéis. Caso o condomínio esteja violando essas regras, o síndico ele tem que fazer o registro de ocorrência e fazer a aplicação inicialmente de uma advertência e, se continuar, aplicar multas a esse condomínio. A gente costuma ver nesses condomínios alguns avisos, né, ali colocados, fixados em elevadores, nas áreas comuns. É verdade que deve ter, todo condomínio, inclusive todo morador, deve ter acesso a essas regras? Então, todo condomínio ele tem que existir o regimento interno e a convenção. Esses dois documentos é onde prevê ali todos os direitos e deveres de todo o condomínio. Então, você que é proprietário, que comprou, que alugou um imóvel dentro de um condomínio, se atenha a fazer a leitura desses documentos, porque ali você vai ter ciência de todos os seus direitos, mas também de todos os seus deveres. Falando agora sobre essas regras, a gente percebe que muita gente está alugando esses apartamentos quando não tem uso para outros fins, como, por exemplo, aluguel de temporada, aluguel por diária. Pode ou não pode? A locação por temporada vem ganhando muito peso, Caruaru e toda a região, mas isso vai depender do que está previsto na convenção. Como eu falei, a convenção é que vai ditar as regras dentro de um condomínio, e aí quando você vai comprar, adquirir uma unidade dentro de um condomínio, é bom verificar se aquele condomínio ele permite ou não a locação por temporada. Quando a gente fala, por exemplo, de novas obras para mudar ali a cara do condomínio, trazer mais comodidade, tem as reuniões condominiais toda semana ou todo mês, e aí entra em pauta essas votações. Se a maioria decidir, por exemplo, colocar uma academia dentro desse condomínio, mas ficou muito caro, o morador que não quiser, ele vai ter que pagar? O Código Civil diz que as assembleias, decisões são soberanas, e aí o voto da maioria se sobrepõe para aquela que não venceu. Então, aquele condomínio que achar que, infelizmente, não tem condições, ele, de acordo com o Código Civil, ele vai ter que ser compelido realmente a pagar aquela taxa extra ou a dívida condominial existente. Muito obrigado pelas informações. Conversei com o advogado condominial Josiel Barros, que passou para a gente as informações sobre direitos e deveres de quem mora em condomínios. E aí é preciso, de forma geral, mais uma vez, reforçar bom senso e educação sempre para uma boa convivência, não só dentro dos condomínios, mas fora também na sociedade. Eu volto contigo, Eliakim. Bom senso para boa convivência prevalecer sempre, né? Aquela história, né, Joel? O meu direito termina quando o seu começa. Cada um fazer a sua parte, todo mundo vive bem, com certeza. Obrigado pela participação, Joel. Um abraço para você. Bora de AB Esporte agora, e tem competição importante acontecendo aqui em Caruaru. Herbert Ramos está chegando ao vivo com a gente. Boa tarde para você, Herbert. Que competição é essa? Boa tarde para você, Eliakim. Boa tarde para todo mundo ligado aqui no AB1. Caruaru está recebendo partidas da Superliga C de vôlei. A competição é considerada uma das mais importantes do vôlei brasileiro e começou no último domingo aqui na capital do Agreste. Caruaru é o local da chave Nordeste 1, que segue até esta quinta-feira e é composta por 5 equipes do Nordeste. O Central Vôlei representa Caruaru e estreou ontem com vitória para cima do Matense da Bahia, por 3-0. Hoje, o time caruaruense enfrenta o CRB, tradicional equipe de Alagoas, a partir das 9 horas da noite. As partidas da Superliga C acontecem no Ginásio Municipal de Caruaru e o acesso é gratuito. Uma baita oportunidade para acompanhar as atletas aqui da região e torcer para o time caruaruense. Não é isso, Eliakim? É isso, competição regional de vôlei. Que legal, né? Que o Central está fazendo bonito nos gramados, está fazendo bonito também nas quadras, né? Massa demais, a gente fica aqui na torcida. Falei dos gramados, né? Falei de futebol. O que é que você traz pra gente agora, né? Aquela velha resenha semanal que a gente tem no AB Esporte.
Isso mesmo, Eliakim. Toda terça-feira temos aqui o nosso querido quadro Os Gols do GE, com a lista dos gols mais bonitos que nós recebemos ao longo da semana. Simbora conferir. Começando mais uma edição do Gol do GE aqui no AB Esporte. Chegou a hora de mostrar os gols mais bonitos que nós recebemos ao longo da semana. Iniciando com o Cleiton, lá de Toritama. Roda! A bola sobrou para ele na marca do meio-campo e o Cleiton não pensou duas vezes. Soltou uma pancada de longe para marcar um golaço. O goleiro não teve nem reação. Uma pintura para abrir a nossa lista em grande estilo. Você sabe o significado de frieza no futebol? Então se liga na pintura do José aqui de Caruaru. O nosso atacante recebeu na linha ofensiva, passou pelo goleiro e com muita tranquilidade ficou frente a frente com as redes. Vai chutar? Vai tocar? Não, o José teve calma e categoria para enganar o zagueiro antes de finalizar. Olha que golaço, hein? Entra merecidamente aqui na nossa lista. Confere comigo o belo gol do Fábio. Não é esse Fábio, é outro Fábio, que mostrou ser especialista na bola parada. E foi com um chutaço de perna direita que ele acertou o ângulo. Aí fica a dúvida, ele quis cruzar na área ou bater direto? A resposta só ele sabe, mas pode ter certeza que no fim aconteceu o melhor para o time do Fábio. Golaço do garoto! E não teve chuva que impedisse o gol do Zezinho lá em Pesqueira. Roda! Zezinho, ainda Zezinho! Gol! Nosso atacante recebeu o passe, entrou na área, driblou o marcador e finalizou com qualidade. Detalhe para a comemoração do Zezinho. No meio da chuva, cheio de marra, abrindo os braços para a torcida. Só não tinha torcida, mas isso é o de menos. O gol tá feito e a comemoração foi longa com a turma. Fechando a lista dos golaços de hoje, temos uma finalização acrobática. Miguel de Caruaru foi quem fez. Jogada do colega do Miguel, trazendo do meio para o lado esquerdo de ataque. O passe aconteceu e o nosso atacante levantou a bola e acertou um voleio, meia bicicleta, como você queira chamar esse gol. Mas fato é que ele acertou e vai tirar onda por muito tempo depois de ter feito esse golaço. E com essa pintura, terminamos mais uma edição do Gol do GE. Até a próxima semana. Valeu! Já fiz muito gol de bicicleta assim, viu, Herbert? Não com os pés, mas com as mãos no videogame, tá? Vale o registro. Bacana demais, Eliakim. E cada semana que passa, os gols estão um mais bonito que o outro. É verdade. E no fim de cada mês, Eliakim, a gente abre sempre uma votação no GE Caruaru e Região para que o público escolha qual foi o gol mais bonito exibido naquele mês. E o vencedor recebe essa camisa que eu tô com ela aqui. Essa camisa não tem para vender, só quem tem é quem vence a votação como o gol mais bonito do mês. Na semana passada, nós iniciamos a enquete com os gols exibidos no mês de julho. E o vencedor da enquete foi o Arthur, de Alagoinha, com 35,09%. Parabéns aí ao Arthur, foi uma votação enorme, muito equilibrada, uma diferença de apenas 11 votos para o segundo colocado. E olhe que a gente foi para casa do milhar nos votos, então foi bem equilibrado mesmo. O Arthur já pode entrar em contato conosco e combinar a melhor forma de receber essa camisa linda e conhecer também a estrutura da TV Asa Branca. Tá rodando aí o gol do Arthur, que foi merecedor aí de vencer a votação
e, consequentemente, vai merecer receber aqui essa camisa do Gol do GE. Então, Arthur, entre em contato conosco. Quem quiser acompanhar todos os gols exibidos aqui no Gol do GE e também as principais informações sobre o esporte regional, trajetória do Central na Série D, o Retrô na Série C, acompanhe lá GE Caruaru e região. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima, Eliakim. Valeu, Herbert. Até a próxima. Obrigado pela participação aqui no AB1. Bora para o último intervalo de hoje. A seguir, começa a 6ª edição do Festival Café Cultural em Taquaritinga do Norte. A gente vai conferir a programação completa desse evento daqui a pouquinho no AB1. Meio-dia, 42 minutos. A gente volta já. De volta com o AB1, meio-dia, 44 minutos. Os deputados estaduais voltaram ontem ao trabalho depois do recesso parlamentar. E na primeira sessão no plenário da Assembleia Legislativa, entre os assuntos discutidos, os deputados decidiram abrir uma CPI para investigar supostas irregularidades em contratos do governo do estado. A retomada dos trabalhos iniciou com as boas-vindas do presidente da Alep, Álvaro Porto, do PSDB. Ele falou dos objetivos e desafios desse semestre. Além de legislar, a prerrogativa de fiscalizar permanece na ordem do dia. Aliás, a Casa seguirá ampliando a autonomia que conquistou nos últimos 2 anos, por meio do comprometimento dos deputados e deputadas, em criar um legislativo forte e independente. A expectativa na Assembleia era sobre a discussão dos 2 pedidos de empréstimo do governo do estado travados desde o primeiro semestre. O primeiro, de março desse ano, pede autorização para contratar R$1,5 bilhão de reais junto a instituições financeiras nacionais com garantia da União. O segundo, enviado em junho, solicita um novo empréstimo de R$1,7 bilhão a bancos nacionais e internacionais. Os textos vêm enfrentando resistência por parte da oposição, que questiona a falta de transparência do governo e a ausência de diálogo com o legislativo. A base governista rebate dizendo que os empréstimos são fundamentais para a execução de obras e serviços estratégicos. A expectativa sempre é de acreditar na responsabilidade de todos os colegas deputados, respeito a cada um deles, e sei que a gente vai destrancar essa pauta e que os empréstimos sejam colocados na ordem do dia e que sejam aprovados, pela grande maioria dos deputados, porque são projetos que irão beneficiar o nosso povo pernambucano. O meu papel lá, enquanto líder do governo, é fazer com que haja uma melhoria nessa comunicação. Entre as discussões desse semestre, também está o projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2026. A proposta foi entregue à Alep na última sexta-feira pelo governo do estado. Segundo o texto, a receita prevista é de 58,6 bilhões de reais, com investimentos estimados em 6,1 bilhões. Nessa segunda-feira, o presidente da Alep, Álvaro Porto, acatou um requerimento de abertura de comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, para investigar supostas irregularidades nos contratos de publicidade do governo do estado. O requerimento foi feito pela deputada Dani Portela, do PSOL, acatado e publicado nesta segunda-feira em edição extra do Diário Oficial do Estado. O pedido de abertura de CPI cita investigar diversos indícios de irregularidades envolvendo os contratos de publicidade do Poder Executivo, supostamente a prorrogação ilegal do contrato de comunicação, gerando uma despesa irregular de aproximadamente 100 milhões de reais. A realização de nova licitação em desacordo com a legislação de regência, com indícios de restrição à competitividade, falhas procedimentais e suspeitas de favorecimento, direcionamento ou conflito de interesses, além de possível utilização de verba pública de publicidade para financiar e estimular a realização de uma rede de ataque à imagem de instituições e agentes públicos.
Na prática, um conjunto de instituições, inclusive da Assembleia Legislativa de Pernambuco, vários parlamentares, vêm sido de maneira recorrente atacados por alguns perfis, de maneira pejorativa, inclusive a sua honra, a imagem, enquanto figuras públicas. A gente quer justamente ter um olhar mais cuidadoso sobre isso, de como o dinheiro público ele deve ser usado para uma comunicação pública, para o bem do Estado de Pernambuco e não para cumprir funções individuais, particulares de grupos políticos dentro de um Estado. Essa CPI ela tem um objetivo de olhar para esses contratos. O que é que chama atenção? Nunca na história do Estado de Pernambuco se fez um contrato no valor tão alto, mais de R$1 bilhão por um tempo tão longo, são 10 anos. A denúncia fala da ligação de um primo da governadora Raquel Lira com uma contratação bilionária de publicidade feita pelo governo do estado. O processo licitatório, alvo da denúncia, foi finalizado em abril desse ano, com a habilitação de 4 agências de publicidade para prestar serviços ao governo do estado. Deputados reuniram a imprensa para anunciar que pediram ao Ministério Público de Pernambuco e à Polícia Civil a investigação do caso. Até agora, assinam a petição 19 deputados estaduais. A empresa que ganhou o certame, que é uma empresa de fora de Pernambuco, ela se instala aqui em Pernambuco, em salas pertencentes a um parente da governadora. E o segundo indício é que a executiva, que durante 16 anos esteve à frente de uma empresa pertencente ao parente da governadora, passa a ser a executiva que responde pela empresa ganhadora do certame. O processo também está no Tribunal de Contas. Os outros deputados que apoiam o governo do estado declararam em nota que receberam com indignação a instalação da CPI. Manifestaram total solidariedade ao governo e disseram que confiam no processo licitatório que, segundo eles, foi conduzido com transparência e legalidade. A Secretaria de Comunicação do Governo do Estado informou que todo o processo licitatório de publicidade institucional foi conduzido de acordo com a legislação vigente, respeitando os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade e transparência. Sobre o questionamento a respeito do prazo contratual, o governo esclarece que o contrato firmado tem vigência inicial de 12 meses, com valor anual de 120 milhões. Ainda segundo o Palácio, a possibilidade de renovação por até 10 anos segue o previsto na Lei 14.133 de 2021, que autoriza prazos estendidos para serviços contínuos, como é o caso da publicidade institucional. 12h50, a gente volta a conversar com o repórter Fábio Gomes para saber o que é notícia no G1 Caruaru e região. Fábio, tem oportunidade para quem quer estudar, não é isso? É isso mesmo, Eliakim. Boa tarde para você mais uma vez. A gente volta aqui agora com essa entrada falando sobre os destaques do G1, mas dessa vez falando sobre oportunidades. Uma dessas oportunidades é sobre o programa Qualifica PE. Esse programa do governo estadual está com mais de 21 mil vagas disponíveis para os próximos 6 meses em diversos cursos na área da indústria, comércio, serviços e também capacitação empreendedora. Essas inscrições elas são gratuitas e podem ser feitas pela internet. Para esse mês de agosto estão abertas mais de 1.200 vagas para a população em geral, e esses cursos são dos segmentos da indústria, comércio e também a capacitação para empreendedores. As aulas serão ministradas pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAI, e pelo Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio, o SENAC. Para conferir a lista completa e também quais são os cursos disponíveis para cada município aqui de Pernambuco, é só acessar a nossa matéria aqui no G1. Olha aqui. Oportunidades no Qualifica PE, oportunidades também na Universidade Federal Rural de Pernambuco, não é, Fábio? É isso mesmo. A Universidade Federal Rural de Pernambuco, a UFRPE, abriu inscrições para cursos de graduação e pós-graduação espalhadas em alguns polos aqui do Agreste de Pernambuco. Essas oportunidades são diversas e são uma boa porta de entrada para quem busca qualificação e também ficar mais forte com o currículo no mercado de trabalho. E esses polos de apoio estão localizados em cidades aqui do interior de Pernambuco. Essas oportunidades elas contemplam tanto os novos alunos egressos do ensino médio, quanto profissionais já formados que buscam uma especialização. Na área da graduação, as vagas disponíveis são para bacharelado em Sistemas de Informação para o Polo de Gravatá e licenciatura em Letras para Surubim. Com relação às pós-graduações, os cursos disponíveis são para especialização em Ensino de Ciências e Matemática e especialização em Estudos da Linguagem e Formação Docente. Acessando o G1, o pessoal de casa pode conferir os links para fazer a inscrição e também outros detalhes com relação à quantidade de vagas para cada um desses cursos. Ele é aqui.
Ótimas oportunidades de qualificação, melhor ainda de graça, né, Fábio? Obrigado pela participação hoje no AB1. Uma boa tarde para você. Até a próxima. Obrigado, Eliakim. Boa tarde para você também e até a próxima. Valeu, Fábio. Chegou a hora de separar o que é verdade do que é mentira nas redes sociais. E atenção, tem golpe novo por aí usando a esperança das pessoas como isca. Bora ver o Fato ou Fake de hoje. Oi, pessoal, tudo bom? Começo falando de uma estratégia que tem sido recorrente nas fake news, que são os golpes que se aproveitam da esperança das pessoas. Uma publicação diz que agora, com a volta das férias, o governo federal está contratando para vagas urgentes em escolas públicas do país. O texto diz que as vagas não exigem diploma de ensino superior e que os salários chegam a R$14 mil. E aí, um botão de Saiba Mais, a pessoa é levada para uma página que simula o site oficial do governo federal. E o golpe é bem elaborado. No site falso, o candidato precisa colocar o seu CPF para supostamente checar a disponibilidade de vagas em escolas próximas. Depois ele segue dando outros dados pessoais, faz até uma avaliação comportamental para saber se está apto para a vaga. E no final tem que pagar uma tal de uma guia de regularização de R$58 que só é paga via Pix. É aí que está o golpe. Procurado pelo Fato ou Fake, o Ministério da Educação afirmou que as vagas são falsas. Todos os processos seletivos estão nos canais oficiais do MEC. E para terminar, apareceu para a gente um vídeo como se fosse um flagrante de uma câmera de segurança que mostra coelhos subindo e pulando em uma cama elástica. É muito fofo, bombou, passou de 10 milhões de visualizações nas redes sociais. Mas sinto dizer que é fake. Esse vídeo foi criado com inteligência artificial. A gente usou uma ferramenta do Google que se chama o SynthID. Ele detecta vídeos criados com inteligência artificial do próprio Google. E a análise feita mostrou que o uso de IA foi feito em todo o conteúdo. Tanto que, se você prestar atenção, tem um momento que um dos coelhinhos subitamente desaparece da cama elástica. Você já sabe, para acessar todas as nossas checagens, é só ir em g1.com.br/Fato ou Fake. Tchau! Meio-dia, 55 minutos. Começa hoje a 6ª edição do Festival Café Cultural em Taquaritinga do Norte. Joel Almeida está voltando ao vivo com a gente aqui com informações sobre o Festival Cultural. Programação bem bacana e diversificada, né, Joel? Bastante, Eliakim. Olha só, fato é que o café de Taquaritinga não perde para ninguém aqui e que deu vontade até de tomar um cafezinho nesse frio, viu? Mas para conversar sobre esse assunto, vou conversar agora com o Elisberto Costa, que é presidente da Fundação Taquaritinguense de Artes e Turismo. Boa tarde. É um evento já consolidado, está dentro do calendário do município e também do estado, né? Quando a gente fala de festa, de circuito de turismo. Pretende movimentar a cena gastronômica, a cena do turismo também lá no município. O que é que as pessoas podem esperar desta edição? Boa tarde. O pessoal pode esperar a maior de todas as edições do Festival Café Cultural, que se consolida, que chega à sua 6ª edição com muito sucesso, com estrutura nunca vista, com uma releitura totalmente feita por essa nova gestão, onde o enfoque foi dado aos cafeicultores, que até então não participavam do processo de concepção do evento. Hoje no evento nós temos uma programação totalmente voltada para os cafeicultores, que estão tendo a oportunidade de participar de oficinas, de melhores práticas, de degustação de café, de torra, de mesas redondas com grandes especialistas. Enfim, ações voltadas também que contemplam visitas aos sítios produtores de café, onde o produtor tem a oportunidade de, em loco, participar de todo esse processo. Tudo isso de graça? Tudo isso gratuito, coordenado pela Secretaria de Agricultura, onde o evento hoje é coordenado geral pela Funtarte, e também pela Secretaria de Turismo, com o engajamento de todas as secretarias do governo municipal e essa parceria com o governo do estado, que torna esse evento muito grande, e também um dos integrantes do Festival de Pernambuco aqui, que contempla todo o estado aí, que hoje é um dos maiores do Brasil. Muitos polos divididos, né, na cidade, como você falou, vai ter o circuito, vai ter as oficinas, mas também tem programação musical. Sim, nós temos o polo de cultura popular, que é voltado aos artistas locais, inclusive temos o companheiro Saulo Nascimento aqui, e temos o polo principal, que é voltado para as grandes apresentações.
Já pode dizer aqui algumas das atrações, só para reforçar a programação? A programação começa na quinta-feira dos 2 polos. Enquanto o senhor arruma aí a programação, vou conversar com o Saulo Nascimento aqui. Saulo é uma das atrações. Saulo, boa tarde para você. O que é que o pessoal pode esperar do seu show? Boa tarde a todos. Olha, o que pode esperar da gente é muita alegria, muita música boa, né? Porque nesse climazinho frio, um cafezinho quente combina com muita música boa. Então vai rolar de tudo, um shotzinho, um show bastante eclético. Shotzinho, pop rock, um MPB, para as famílias curtirem bastante lá o Saulo Nascimento no Polo Cultural. Já para adiantar alguma coisa aqui? E apoio, vamos fazer uma música nossa assim, ó. Quando a gente tá amando, tudo é tão bonito, dá gosto de ver. Pois nasceu um amor de verdade, é só felicidade para o meu viver. Como o desabrochar da flor, o nosso amor aflora a todo momento, fazendo o peito arder de paixão, aniquilando todo sofrimento. Eita, música boa, friozinho e café. Vou pedir para você continuar cantando, para encerrar o ao vivo aqui também com a música e reforçando aqui a programação, pode ser? Pode ser sim. Vamos lá. Olha só, na quinta-feira tem Carla Alves, Maria Clara, Limão com Mel. Na sexta tem Mari e Rayane, Kátia Silene, Tayara Andresa. No sábado tem Marcelo Falcão, Ana Carolina e Cláudia Leite. É isso, vou encerrar o meu ao vivo com mais música. Volto contigo. No domingo também tem atração, hein? Se um dia eu pudesse ver meu passado inteiro e fizesse parar de chover nos primeiros erros. Pronto, olha a música. Eu vou só reforçar aqui a programação do domingo antes de encerrar. Tem Almi Rush, Fundo de Quintal e Michele Andrade. É isso, volto contigo no estúdio. Valeu, João. Obrigado pelas informações, pela participação, trazendo a programação do Café Cultural lá de Itaquaritinga do Norte. Um abraço, Joel. Olha, daqui a pouco tem um Panorama CBN especial. Almir Villanova e Moisés Rush vão estar ao vivo em Santa Cruz do Capibaribe para falar sobre o Moda Business Experience, o MBXP, que começa hoje. Eles vão conversar com o síndico do Moda Center Santa Cruz, Thales Neri, e com o diretor e fundador da Soul Têxtil, Paulo Vasconcelos. Não esquece, o Panorama começa às 2 horas na rádio que toca notícia, 89.9 FM, ou você acompanha também pelo canal da CBN Caruaru no YouTube. O AB1 dessa terça-feira está terminando agora. A gente agradece demais a sua companhia, a sua audiência. Para você, uma ótima tarde e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.